Olá, estamos de volta. Hoje o assunto é a insônia, dificuldade para dormir, sonhos, pesadelos, dificuldade em começar a dormir, dificuldade em ficar dormindo e acordando ou acordar um horário e não dormir mais. Vamos falar sobre as insônias, problemas de sono em crianças e adultos. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Gustavo Semitz. Eu sou fisioterapeuta e terapeuta e tem mais de 22 anos que eu trabalho na área emocional e na área terapêutica. Eu já tive clínica de fisioterapia por 7, 8 anos, dei aula em graduação de fisioterapia, dei aula em pós-graduação de medicina chinesa durante 13 anos e me dedico a doenças crônicas de difícil solução. O que é uma doença crônica? Doença crônica é aquele sintoma que passa de 3 meses. Se os sintomas que você tem passou de 3 meses, o corpo tem 3 meses de chance de se autorresolver, de se autocurar. 3 meses. Se o corpo não conseguir, o sistema nervoso não conseguir se autorresolver, se autocurar em 3 meses, significa que tem coisas bloqueando o sistema nervoso. Pode ser uma toxina, pode ser uma deficiência nutricional, pode ser um choque emocional, um conflito emocional, pode ser algo transgeracional, puro emocional, ou seja, existem conflitos emocionais. Imagine que a sua avó vivenciou com 23 anos de idade um assalto à noite, de madrugada. Entraram na casa dela. Aquele choque emocional, se não resolvido pelo sistema nervoso, vai criar uma memória e vai criar um gene com essa informação. E essa informação da sua avó materna vai passar para sua mãe, e esse gene com essa informação vai vir para você. E esse gene, ele fica quietinho, ele fica silenciado. Se agora você vivenciar alguma coisa parecida com o que a avó vivenciou, aquele gene se expressa e aí você tem a tua dor e sofrimento mais o da avó. E agora o negócio ficou crônico, porque uma insônia que seria pequena, agora tem um fator transgeracional que veio via genética e acionou. Porque em alguma noite você vivenciou algo parecido com o que a avó vivenciou. Um susto, um medo, um perigo à noite, de madrugada, que estavam entrando em casa. E agora você não dorme mais. Já tomou tudo que é medicamento, não resolve. Já fez acupuntura, já fez terapia, não resolve. Estou dando um exemplo. Então, existem memórias celulares. Para que serve a memória celular? Para você evoluir. A gente não consegue evoluir sem memória, sabia disso? Você tem que ter memória para saber que está errando e tomar um caminho diferente. Senão você fica repetindo, Mesmo com memória a gente fica repetindo. Imagina se não tivesse, né? Então a memória celular, ela é fundamental. Fundamental. E é isso que a gente vai falar hoje aqui, sobre as causas das insônias em criança, em adulto também, certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Primeiro cumprimentar aí o pessoal que está entrando, talvez alguém que não me conheça. Bem-vindos aí o pessoal, Isabel, Márcia, Rony, Ana, Caixeta, Calazans, Maria, Leila, bem-vindos aí o pessoal que está entrando. Vamos falar sobre a insônia. Então, olha só que interessante. Basicamente, nós temos 3 configurações, tipos de insônia. A insônia do início do adormecer, tem gente que tem dificuldade no começo do sono. Ela não consegue iniciar o sono. É difícil começar a dormir, mas depois que dorme. Esse é um tipo, tá? Existem as pessoas que dormem,
Só que ficam acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo, acordando e dormindo, e não entra no sono REM, no sono profundo. São os microdespertares. Microdespertares. Adormece, acorda, adormece, acorda, adormece, acorda e assim por diante. E existe aquele de acordar um horário e não dormir mais, ficar em claro. Você pode ter essas 3 configurações juntas? Pode sim, tá? Mas geralmente você tem uma das 3 que predomina. Uma das 3 tipos ali que predomina. E é importante saber o tipo que é, se é no começo da noite, se é micro despertar, que você fica acordando, levantando, acordando, dormindo, acordando, ou se você acorda um horário e não dorme mais. Por que é importante saber? Para a gente saber o tipo de conflito que foi vivenciado. Porque é por emocional, fazer o quê, né? A maioria das doenças tem choques e conflitos emocionais não resolvidos que está gerando um mecanismo de defesa. A insônia nada mais é também do que um mecanismo de defesa. Existe insônia por toxina? Existe, tá? Se você tomar certos medicamentos, por exemplo, química, você pode ter dificuldade em adormecer. Excluído isso, você não está tomando medicamento novo, não está usando nenhuma coisa química injetável de passar na pele, etc, etc. Às vezes algum alimento totalmente diferente, que tem uma química que vai reagir para o teu sistema nervoso. Se não é química, tanto é que vocês sabem que a cafeína ela interfere, mas a cafeína é a vilã? Não. A causa é a cafeína? Não, jamais. A cafeína, você pode ficar com dificuldade, mas não que você não vai dormir. Você entendeu? Agora, química de medicamento, sim. Ela pode ser tão forte que você fica em claro. Tá? Você fica em claro. Por exemplo, se você tomar um Venvance ou alguma outra coisa, algum outro medicamento hormonal, você pode ficar em claro. Mas vamos supor que não seja. A gente descartou essa possibilidade. A criança, o adolescente, o adulto não está tomando um medicamento novo, diferente, não está comendo algum alimento muito forte, totalmente diferente que nunca comeu, ou seja, está descartado essa possibilidade de química. Então, a causa provável é algum conflito emocional não resolvido. Nós temos dois tipos de conflitos emocionais, choques emocionais, conflitos emocionais. Eu não estou falando de trauma, eu não estou falando nada disso, tá? De algo trágico. Estou falando de 2 tipos de conflitos emocionais que vão mexer no cérebro, fazer um mecanismo de defesa para que o cérebro fique acordado. Então eu vou direto no primeiro conflito. Vamos lá. Imagina a situação que o indivíduo, um homem, ele é casado e eles têm um filhinho de 3 anos de idade e a esposa está grávida e a esposa não trabalha. E ele trabalha numa empresa há 12 anos, na mesma empresa, carteira assinada. E de repente vem a pandemia e ele é demitido, da noite para o dia, demitido. 12 anos de trabalho na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, a esposa não trabalha, a esposa está grávida e eles já têm um filho de 3 aninhos de idade pequeno. E agora, esse indivíduo, ele vai ter insônia, concorda comigo? Até ele achar um outro trabalho, é normal que ele não durma à noite. Então, um conflito emocional, primeiro tipo, conflito emocional que mexe com a base da sua vida, que você tem que achar uma solução o mais rápido possível, vai fazer com que o cérebro fique desperto, acordado à noite,
para tentar achar uma solução. Você consegue compreender o exemplo que eu dei? Então, o primeiro tipo de conflito emocional, ele é bem óbvio. É um conflito emocional que mexe com a base da sua vida. E a base da sua vida pode ser várias coisas. Para um taxista, a base da vida dele é o táxi. Vamos supor que o indivíduo é taxista ou trabalha de Uber e todo o dinheiro que ele ganha vem dali. Ali é a empresa dele, é o negócio dele. E ele um dia está andando na preferencial, vem um doido, atravessa a preferencial, destrói o carro dele. Dá perca total. E ele não tem seguro. Da noite pro dia, o carro dele acaba. O trabalho dele acaba. Não tem mais como ganhar dinheiro. Vocês concordam comigo que esse indivíduo vai desenvolver insônia? Vai desenvolver, ele não vai conseguir dormir. Até ele ter uma outra fonte de renda, ele não vai conseguir dormir. Mas o exemplo não precisa ser só trabalho e dinheiro. Base da vida pode ser muita coisa. Vamos supor que a mulher tem um filho de 8 aninhos de idade e de repente o filho adoece. Inesperadamente começa uma febre, convulsão, vai e é internado. O médico não consegue descobrir o que ele tem. O menino começa a emagrecer. Continua dando as convulsões. Você concorda comigo que essa mãe não vai dormir, ela vai ter insônia? Óbvio, porque ela tem que achar uma solução. Todas as vezes você tem que achar uma solução que é urgente ou emergencial, porque está mexendo com a base da sua vida, e a base da sua vida pode ser a sua mãe, a base da sua vida pode ser o seu filho, a base da sua vida pode ser o seu trabalho. Todas as vezes que mexe com o teu chão, a base da sua vida, por uma coisa muito ruim, e você tem que encontrar uma solução, você vai ter insônia. Porque é um mecanismo de defesa, não é algo errado, é um mecanismo de defesa. O cérebro vai ficar desperto, porque ele tem que achar uma solução. E aí quando ele encontra a solução, a pessoa volta a dormir. Entendeu? Então esse é o primeiro conflito emocional. Segunda hipótese, segundo conflito emocional que pode gerar insônia. Um perigo, susto, ameaça, medo, à noite e de madrugada, que vivenciou várias vezes na vida. Esse é muito comum, muito. Então imagina que você tem 5 anos de idade e de repente você está dormindo e acorda com gritos. E é o pai gritando com a mãe. E o pai dizendo que vai embora de casa. E aí você escuta na parede do lado todos esses gritos, à noite e de madrugada. Você tem 5 anos de idade. Daqui a pouco você tem 15 anos de idade. Novamente, outra briga, pai e mãe. Bateção de porta. Daqui a pouco você tem 20 anos de idade. Começa uma insônia que não cura, que não resolve. E eu já vou falar, remédio remedia. O remédio não vai curar o trauma emocional. O remédio não mexe na causa. E a causa não é algo errado de química no cérebro que precisa daquele medicamento. Não vai curar. O remédio vai te dopar. E alarmante, perigo. Os remédios para dormir têm muitos efeitos colaterais, muitos. E a maioria dos pacientes que já está há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos com medicamento para dormir, para tratar e resolver e curar, e ele não precisar mais do medicamento, é bem complicado, é bem delicado. Muitos não conseguem resolver. Então, cuidado, avise quem está tomando mais de 6 meses, porque às vezes o médico esqueceu de avisar, mas é só olhar na bula. O tamanho do texto de efeitos colaterais é gigantesco, gigantesco. E quando você não dorme, você engorda. Quando você não dorme, a imunidade cai. Todas as lesões são recuperadas à noite no sono REM,
no sono bem profundo, que se atinge 4, 5, 6 vezes à noite, deveria atingir. Só que o medicamento não deixa se atingir o sono REM. Por isso que você dorme, mas acorda cansado com o medicamento. Você dorme e acorda cansado com o medicamento. Porque você não atinge a fase REM, essa fase de sono profundo, onde você libera GH, o hormônio do crescimento, que não faz um adulto crescer mais, mas recupera de lesões, inflamações, etc, etc, etc. Todo desgaste celular e lesões que você teve no intestino, no cérebro, na pele, no músculo, é recuperado no sono REM à noite. Se você não dorme bem, facilita doenças. Se você não dorme bem, você engorda. Se você não dorme bem, a imunidade cai. Então é fundamental você ter um sono profundo. Sono profundo que é um sono de qualidade. O tempo é importante? É e não é, porque tem gente que com 5 horas, mas com sono profundo, tá bem, no outro dia tá elétrico. Eu preciso de uma média de 5 a 6 horas de sono e eu tô super bem o dia inteiro, há anos e anos e anos. Mas tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de 7. Não é tanto o tempo, e sim a qualidade, o tanto de vezes que você entrou em sono profundo. E hoje tem aplicativos para isso no celular. Você coloca o celular no criado mudo na cabeceira, você pode deixar até no modo avião, por causa das ondas eletromagnéticas. Tem aplicativo para isso que fica monitorando, você entendeu? Então, existe o segundo conflito, que é um perigo vivido à noite e de madrugada. Perigo de assalto, perigo de brigas na família, um perigo de doença, alguém que passou mal. Se você tem histórico de pessoas que passaram mal à noite, aí o pai passou mal, mãe gritou, chama o médico, chama o farmacêutico. Nos interior é o farmacêutico, né? Lá nos anos 80, 70, 90, era o farmacêutico que resolvia nos interiorzão do Brasil. E a mãe gritava, chama alguém. Ah, tua mãe tá passando mal, teu irmão tá passando mal, teu irmão menor. De noite, de madrugada. Então esses eventos de perigo, susto, ameaça, medo, de noite e de madrugada, que foi vivida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem que ter pelo menos os 3, 4 conflitos desses a vida inteira para chegar um momento na vida e o indivíduo não dorme mais. E aí como é que faz para tratar, Gustavo? Nós temos que saber qual dos 2 conflitos é, nunca é os 2, nunca é. Ou é um conflito que mexe com a base da minha vida que eu tenho que resolver, ou é medo, perigo à noite e de madrugada, é o telefone que tocou na época do telefone fixo, é o telefone que tocou em casa, mensagem, o filho que estava na balada se acidentou, não sei quem morreu. Então todas essas histórias de novelas, para cada paciente é uma novela, de perigo, susto, medo, de noite, de madrugada. Pode ser um assalto, pode ser briga, pode ser alguém passando mal, pode ser acidente, pode ser doença. Várias coisas podem acontecer de perigo, susto, medo, de noite, de madrugada. Tem que identificar se é esse tipo de conflito, se é o outro que eu falei. Saber quando foi, por isso que tem que ter a ajuda de um profissional que faça um trabalho parecido com o meu, que eu tenho a terapia sintrópica, que a gente consegue rastrear, eu consigo rastrear com a mão, com uma técnica, à distância, por videoconferência, ou presencial, seja a criança, seja o adulto, o resultado é o mesmo. Tem que saber quando foi, o que foi, com quem foi, e aí fazer um tratamento neurolinguístico. É através de neurolinguística, não é através de remédio, não é através de pílula mágica, nada disso vai curar. É através de desbloquear o emocional na base de comandos. Existem comandos específicos que o cérebro aceita, existem coisas que o cérebro entra no ouvido e sai no outro. Então tem que saber como fazer. Não adianta só identificar o que foi, tem que saber como desbloquear. E é isso aí, tem técnica, tá? Eu uso a minha, que é a terapia sintrópica, já há muitos e muitos anos. Então, esses 2 tipos de conflitos emocionais que eu falei aqui,
que pode gerar, que é o que mais eu encontro dos meus pacientes. E aí, uma vez que trata, criança é super rápido, geralmente uma sessão volta a dormir, seja, vai ter que tratar a mãe também, sempre criança até 10 anos de idade, tem que tratar a mãe e o filho, não adianta só tratar a criança, tem que tratar a mãe também, porque muitas vezes ela viveu algo na gestação, que tem que ser desbloqueado nela, não no filho, nela. Enquanto a mãe se sentir insegura, filho não dorme. É uma coisa bem ligada, essa ligação com o bebê, essa ligação com a criança é muito, muito forte. No adulto, depois dos 12 anos, óbvio que não, você tem que tratar direto o adulto, certo?